Vlogmas de hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre um assunto que muitos leitores têm bastante curiosidade, que é ler livros em inglês. E como vocês podem ver, tem bastante livros em inglês, 4 livros físicos, mas eu tenho acho que uns 20 ou 15 no Kindle. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência lendo em inglês, sobre esse tipo de coisa e também os meus livros em inglês. Bem, gente, primeiro eu vou começar falando da minha experiência. Foi ano passado em que eu comprei esse livro aqui, Unforgiven, que é como se fosse um spin-off da série Fallen. E esse livro aqui a gente vai ver sobre o Cam, uma história assim, bem spin-off do Cam, bem legal também, bem interessante. E aí eu comprei esse livro em inglês porque ele tava o mesmo preço do livro português e eu queria comprar na loja física. Então eu achei que compensava muito mais comprar o inglês e foi meu primeiro livro em inglês que eu comprei. Porém foi uma decepção. Primeiro que eu comecei a ler e eu acho que eu não fui nem até o capítulo 2 ou 3, porque bem no comecinho. E eu não tava conseguindo entender nada, sabe? Assim, tinha algumas palavras que se repetiam bastante ao longo da história e eu nem sabia o que significava. Tava bem difícil a minha leitura. Eu entendi a boa parte da história, do que tava escrito, só que tinha pequenas coisas que eu não sabia e eu ficava bem irritada com tudo aquilo, bem frustrada. Então isso acabou que eu larguei a leitura logo de início e nem tentei mais. Já faz bem mais de um ano que eu comecei a ler esse livro e desisti. Porque eu não consegui na época, sabe? Pra mim foi bem difícil. Mas depois, gente, eu assisti alguns vídeos sobre pessoas que também leem inglês, como é a experiência delas e também algumas dicas. Em específico, um vídeo da Nana, que me inspirou bastante. Uma das dicas dela pra você ler inglês é você não ficar toda hora, tipo, ah, mas o que é essa palavra? Entende? É você entender o contexto de tudo aquilo e não entender cada palavra. E saber o significado de cada palavra, entende? Então também isso me ajudou bastante depois, quando eu retomei a ler inglês, porque quando eu li esse livro eu ficava justamente assim, eu tinha que saber o que significava cada palavra, só que era bem chato, porque às vezes, gente, você se depara com uma frase em que a maior parte das palavras você não sabe, mas se você entender o contexto, você não precisa saber o significado exato de cada palavra. Então essa dica da Nana pra mim foi muito valiosa e eu consegui ler bem mais em inglês depois, justamente por causa desse vídeo que a Nana fez. Vou deixar até linkado aqui nos cards pra vocês assistirem, porque foi um vídeo muito legal, que me ajudou muito. Mas eu ainda não retomei essa leitura, eu espero sim em 2018 ler bem mais livros em inglês e retomar essa leitura aqui, porque eu fiquei bem curiosa sobre a sinopse e eu queria muito ler esse livro. Como eu disse pra vocês, eu tenho diversos e-books no Kindle que são em inglês, todos eu peguei gratuitos na Amazon e já faz algumas semanas que eu comecei a ler o livro Darker Matter, da Jessica Loft. E eu acho que eu li uns 2 capítulos desse livro e eu me surpreendi muito porque eu tava conseguindo ler bem, sabe? Obviamente tinha palavras que eu não sabia o significado, mas eu tava conseguindo entender, o contexto, eu tava gostando bastante. Mas eu gostei bastante porque fluiu bem. E no Kindle, gente, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o Kindle e exaltando essa parte de ler e-books em inglês em outras línguas, né? Como o Kindle é bom. Então eu vou deixar o vídeo linkado aqui também pra vocês assistirem. Mas no Kindle tem a ferramenta Dica de Vocabulário, que quando você está lendo um livro em outro idioma que está no Kindle, ele aparece o significado da palavra em cima da palavra, sabe? Só que é tudo em inglês, tudo no idioma do livro, o que é bem interessante, porque você treine bastante o inglês. Então isso me ajudou bastante na leitura, mas eu acho que eu não estou tão pronta pra ler inglês sem o Kindle. Eu ainda acho que eu preciso dessa dica de vocabulário do Kindle. Eu acho ela bem útil, que tá me ajudando bastante. Mas eu espero que em 2018 eu leia bastante livros em inglês, porque eu acho que daí eu vou estar muito mais preparada. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus livros em inglês. Depois de ter comprado Unforgiven, o segundo livro que eu comprei em inglês foi The Seven Sisters, da Lucinda Riley. Eu gosto muito dessa autora, então eu queria muito esse livro, conhecer essa história. Eu já estava de olho nos livros em português, porém esse livro aqui em inglês estava a R$15, que eu achei que valia muito mais a pena comprar em inglês por 15 do que comprar o livro em português por 20. Então esse foi meu segundo livro que eu comprei em inglês. E eu ainda nem tirei do plástico, gente, faz um bom tempo que eu comprei, mas eu pretendo ler ele ano que vem, pretendo também adquirir os outros volumes. Os próximos livros, que é a série Gone. Eu tenho o 4º livro, Plague, e o 5º livro, Fear. E essas capas são lindas, gente, maravilhosas. A história parece ser bem interessante também. E esse livro aqui eu paguei R$8 e nesse daqui eu paguei R$7.
Então super compensou. Esses livros também estão no plástico, né? Só que esse aqui, ele já veio bem assim, sem plástico, sabe? Eu tô até pensando em tirar. Mas essas capas aqui são lindas e pessoalmente, gente, são mais lindas ainda. Parece que as cores são bem mais vivas do que você vendo foto. É muito linda essas capas e eu estou louca pra comprar os outros livros. Então, gente, essa foi a minha experiência com o inglês. No começo não foi tão boa, mas eu aconselho vocês a terem paciência e sempre insistirem. De vez em quando pegue aí um livro, nem que seja um livro digital pra você ler em inglês ou qualquer outro idioma que você goste, não precisa ser inglês, qualquer idioma que você goste e queira ler. Uma outra dica que eu dou pra vocês é quando vocês forem comprar livros, gente, sempre deem uma boa olhada pra ver se não tem promoções. Porque na Amazon mesmo eu já vi livros que estavam em promoções, só que eles não anunciam. Então você sempre tem que ir lá no site da Amazon e ver ali os preços dos livros pra você sempre estar por dentro. Ontem mesmo eu comprei o livro The Kill Order, do James Dashner, que é autor da saga Maze Runner. E esse livro em capa dura estava por R$22, estava bem barato e ele é em inglês. Então eu aproveitei pra comprar. E gente, livro em capa dura em inglês são super caros. São em torno de 60, 70 reais, 50. São por aí mais ou menos, são bem caros. Então sempre deem uma olhada, sempre tem promoções. Uma vez, eu acho que foi bem antes da Black Friday, eu vi Dumpling. Capa dura também, em inglês, por R$13. Então sempre deem uma olhada porque sempre tem algumas promoções. Adicione a sua wishlist lá e fique sempre acompanhando os preços, porque ele pode mudar sim e eles abaixam bem o preço. Essa é a minha dica pra vocês, fiquem de olho aí nos preços. Se vocês puderem, usem o desconto progressivo, porque eu acho que compensa bastante, apesar de eu achar que tem os prós e os contras aí, mas vale a pena. Esse vídeo de hoje eu quis aqui compartilhar pra vocês sobre exatamente esse assunto, né, ler inglês, porque muitos leitores têm essa dúvida, enfim, e aí eu quis compartilhar aqui pra vocês. Comentem aqui se vocês leem inglês ou se você já leu um desses livros. E até o próximo vídeo, que será amanhã às 10 horas.